E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui com meu amigo Manuel Pimentel. Yeah! Valeu aí, Manuel, pela presença. Obrigadão. A gente está aqui em Washington DC, na conferência da Agile Alliance. Está realmente muito boa. Lotadaço. E o Manuel fez uma palestra sobre um tema muito interessante, na realidade, que é o Learning 3.0. E eu queria que tu pudesse falar um pouquinho, Manuel, para nós sobre o que é o Learning 3.0 e como a gente pode aproveitar isso aí no nosso dia a dia. Bacana, obrigadão pelo convite. Bom, pessoal, o Learning 3.0, ele nasceu, ele foi criado, foi desenvolvido pelo Alexandre Magno, nosso brother também grande brasileiro, exatamente. E é um conceito que hoje, assim, virou um produto da RapMed, da RapMed Global, então o conceito está ganhando o mundo, basicamente. Eu vim aqui para Washington para dar esse pontapé inicial, ajudar nesse processo de divulgação do conceito. E basicamente o conceito parte do reconhecimento da seguinte premissa. Se você observar uma sala de aula tradicional, modelo educacional normal, se você tentar fazer um desenho de como que seria esse modelo, você vai ver que esse desenho ele é muito similar a uma pirâmide, igual a de uma empresa, aquela visão hierarquizada de uma empresa, onde você tem uma pessoa que decide o que e como você vai aprender. Então, observe bem, o aluno, nesse caso, ele na maioria das vezes, obviamente, um aluno passivo, um personagem passivo que está recebendo o conhecimento daquele detentor de conhecimento lá do expert. Então o expert, nesse modelo você tem uma relação meio que 1 para N. E tu tá subjugado ao que o cara vai passar. Exatamente. Então, por exemplo, eu costumo falar, essa não é a definição mais científica de todas, mas para sintetizar para o nosso mundo de ágil, essa abordagem muito empurrada de conhecimento, entendeu? Eu não sei se eu preciso desse conhecimento. E a gente sabe que empurrado... exatamente. Quanto desperdício você tem em cima disso, se você pensar em termos de fila. Mas o grande ponto é o seguinte, você tem essa relação 1 para N, a decisão sobre o que você vai aprender e como você vai aprender normalmente é centralizada. E isso é o que nós podemos chamar de, digamos assim, de aprendizado Learning 1.0. O Learning 1.0. Bom, você tem também o Learning 2.0, que é o modelo de transição. No Learning 2.0, digamos, ele já é um modelo um pouco mais interativo. Digamos, já existe um espaço maior para o aluno perguntar, para o aluno trazer suas questões de maneira geral, só que a resposta ainda depende do expert. Observa, ainda é a pirâmide, ainda é a relação para N, já tem um pouco de coisa puxada, só que depende do expert. Entendeu? Já é melhor do que 1.0, mas ainda é uma transição. Que tem uma interação. Tem uma interação, exatamente. E o que é o 3.0? O 3.0 é a ideia de você reconhecer e aproveitar a dinâmica de rede. Ou seja, você basicamente, através desse conhecimento da dinâmica de rede, você usar duas coisas, o aprendizado emergente e o aprendizado colaborativo. Costumo dizer que o Learning 3.0 promove um modelo de aprendizado N para N, muitos para muitos. Todos podem aprender com todos. Você não tem muito aquela figura do expert, onde tipo assim, a resposta está na cabeça só de um cara. As interações que as pessoas têm entre si, esse processo vai gerar a emergência, vai gerar propriedades emergentes. Dessas propriedades emergentes que você vai ter o aprendizado, basicamente. E normalmente ele acaba se tornando um aprendizado de mão dupla. Mão dupla, exatamente. Eu sempre falo, eu uso muito o conceito, em sala de aula. Eu dou aula basicamente todo dia. E assim, eu sempre falo o seguinte, galera, imagina que eu falei um blá para vocês. Você que tem dois alunos aqui, Você me deu um blá de um jeito, ele me deu um blá de outro jeito. Quando vocês dois socializam esse blá, surge um quarto blá mais rico do que tudo que eu tinha falado anteriormente. Entendeu? Então, é que essa coisa da emergência realmente. Então, observa que o Learning 3.0 ele vai bem a fundo nesse conceito realmente. Ele pega isso aqui como base. O Alexandre faz um trabalho de pesquisa, não só de pesquisa teórica, mas de pesquisa de campo, muito forte sobre isso. Ele está dedicando basicamente os últimos 3 anos da vida dele, até mais talvez, em função exatamente desse assunto, de colocar em prática, de pesquisar referências disso daí, e compilou um livro. Já tem um livro? Tem um livro já que está sendo lançado nas próximas semanas. Que legal, olha aí, galera, um livrinho novo para nós. Exatamente, um livro que, via de regra, acredito que vai ser lançado em 2 línguas, imediato, inglês e português. Poxa, bacana. Bem legal realmente. E assim,
E aí o Learning 3.0 em si ele é um grande guarda-chuva, né, para uma série de, digamos, de ferramentas, de práticas para exercitar esse conceito. Né? Existe, digamos, igual uma banda quando se lança, né? Você tem uma música de trabalho. Né? A música de trabalho do Learning 3.0 é um canvas chamado Learning Canvas. É bem famosão, muitos times são utilizados, várias empresas são utilizadas, etc. Mas existem outras ferramentas possíveis também. Né? Na prática, você pode criar a própria ferramenta de learning também. Porque a gente pode o conceito é meio que universal. Exatamente. Por exemplo, eu uso muito o Learning Canvas em combinação com o Visual Thinking. Então isso potencializa o uso do Canvas de maneira geral e faz as pessoas criarem, digamos, um processo de aprendizado mais rico, até mais divertido, eventualmente. Então, assim, o Learning ele é todo esse aparato, né, de abordagem para melhorar, né? Não só, digamos, você pensa, então, vamos mudar o modelo educacional do Brasil inteiro, até tem um potencial para isso, mas não é um foco, né, essencialmente. A gente está falando, tipo, onde é que a gente pode aplicar o Learning? Então, na realidade, tem ferramenta, né? Tem ferramenta pra gente, exatamente. Que essas ferramentas ajudam também na aplicação, tipo, né, você pode pegar, por exemplo, aplicar no teu time, aplicar na organização, você quer encontrar tem um problema, né? O Learning é muito fortemente baseado em problema, em problematização, na verdade, né? Você cria um aprendizado a partir daquela problematização. E aí, eu quero encontrar uma solução para isso. Né? Quero experimentar coisas novas, quero aprender de uma forma diferente. Tens um foco na resolução de um problema. Exatamente. E daí, cara, assim, os usos para isso são quase que infinitos. E deixa eu te perguntar, cara, imagina o seguinte, uma empresa que está começando com a adoção ágil, né? Certo. E muitas vezes, se eles não têm tido contato com algumas das práticas, por exemplo, TDD, né, testes automatizados, coisas que não estão habituados a fazer. A gente sabe que criar comunidades de prática dentro dessas organizações isso é um meio bem interessante de promover o aprendizado. Mas como que o Learning 3.0 conseguiria potencializar esse aprendizado? Legal. Um bom exemplo disso, se você observar, tá assim, até uma das motivações bem antigas do próprio Alexandre na criação de todo esse conceito. Né? Se você observar, por exemplo, a dinâmica de lista de discussão, por e-mail, grupo de usuário, no geral. Você vê que, tipo, alguém coloca uma ideia, aí de repente vai outra coloca outra ideia, um problema, né? Aí alguém destaca vários problemas porque não concordar com aquela ideia, às vezes alguém se incomoda com aquela ideia por algum motivo e já cria uma thread gigante. Então, assim, discute, às vezes não chega a nenhuma conclusão, não chega a nenhuma consolidação, né? Às vezes, não que isso seja necessariamente ruim, né? Às vezes isso acontece até com o conceito de open space, né? Vamos discutir alguma coisa aqui, você discute vários temas ali, mas a coisa fica solta, basicamente. Então, assim, o que normalmente as práticas de learning elas tentam trazer para esse tipo de ambiente? De uma forma de você, apesar de ele trabalhar com a questão do aprendizado emergente, né? Mas você trabalha com o processo de facilitação disso daí. Para quê? Para que realmente você tenha meio que uma abordagem início, meio e fim, né, para que a gente consiga chegar em alguma conclusão, para que as pessoas consigam visualizar o aprendizado, até de repente tangibilizar esse aprendizado, não tangibilizar numericamente, mas sentir, putz, cara, eu realmente aprendi isso daqui, isso é uma coisa que eu quero colocar em prática na minha empresa, por exemplo, né, eu resolvo esse problema, por exemplo. Então, observa que o learning não necessariamente ele substitui, né, ele pode se acoplar em qualquer abordagem que você já tenha hoje relacionada à colaboração, basicamente, para potencializar, para melhorar, para servir como uma base, uma base de facilitação. Show, cara. Olha só, e para quem está interessado em aprender, cara, eu ouvi falar num negócio aí chamado Learning Camp. Exatamente. Como é que funciona? Conta pra nós. Então, na verdade, assim, qualquer pessoa... Chega mais pra cá pro pessoal te ver bem, já que é um cara bonito. Beleza. Show de bola. O processo para você se tornar um facilitador de learning, ele é relativamente simples, né? Existem durante o ano alguns learning camps. O que é um learning camp? É um momento para você fazer uma imersão, né? Aí você pensa, eu vou ficar aprendendo a só usar o learning canvas? Não, você vai aprender tudo, assim, a base conceitual, mas você vai aprender do jeito 3.0. Né? Você vai aprender através de interações, você vai aprender discutindo com facilitadores, né? Através de socialização de problemas e socialização de soluções também. Então, assim, basicamente você vai passar 2 dias e meio, normalmente isolado em algum local. Já vi que os lugares são especiais, né? Bacanas e tal. Por exemplo, o último foi em São Roque, em São Paulo. O primeiro foi em Atibaia, no interior de São Paulo também, no Fazenda. O segundo foi em São Roque, no Fazenda também lá em São Roque.
Vai ter um próximo, eu lembro exatamente a data, se vai ser setembro, outubro, no site, não dá se você sabe, Learn 3.0, Learn 30, né? Learn 30.co, não com. Lá você vai ter toda a agenda de camps. Inclusive tem um camp marcado já internacional para Barcelona. Internacional. E qual a possibilidade da gente levar um camping desse para Santa Catarina, aquelas pousadas maravilhosas? É muito fácil, cara, muito fácil. O Alexandre, tu não é só o Alexandre é um cara bem acessível, né? Ele é um empreendedor nato, então, é só chegar com uma ideia como essa. Olha, Alexandre, oportunidade. Cola esse cara quer levar um camp lá pra Floripa. E pra Floripa é uma delícia, né, cara? Não tem o que falar. Não, então, eu até acredito que a Floripa é massa, assim, mas eu até acredito que, até pelas fotos que eu vi dos outros camps, que a gente tem uns lugarzinhos nas montanhas lá que... inspirador. Com esse friozinho que ainda temos aí no Brasil, porque aqui tá quente, né? Aqui tá, nossa. Mas, poxa, bacana, cara. E esses tals de learning shots, cara? Bacana. Cara, assim, para entender a metáfora do learning shot, só quem é bebedor para entender a metáfora do learning shot. Se o cara conhecer como é que é tequila... porque assim, você vai para um bar, né? Você tem duas opções. Ou você compra um pint, desse tamanho, os Estados Unidos tem um pint desse tamanho, brincadeira. Você tem um pint, né? Você demora para beber, aprecia e tal, mas você demora para beber. Ou se você quer algo mais direto, com efeito mais imediato, digamos assim, você vai num shot de alguma bebida mais forte, digamos assim. Então, esse conceito, né, de um aprendizado mais ali direto, mais forte, mais intenso, mais direto ao coração, digamos assim, é o que representa esse conceito de learning shot. Então, o que é o learning shot? Normalmente é um momento curto de aprendizado, né? pode ser organizado de 2 a 4 horas, mas você pode até customizar, né? Por exemplo, a gente tem tentado fazer sessões de learning shot em palestra, né? Palestra de 50 minutos, de 1 hora 90 minutos. Mais intenso, mais rápido. Né? Mas assim, normalmente o normal é de 2 horas a 4 horas, porque assim, existe um processo todo de discussão, como um mini workshop. Exatamente. Né? E assim, bem direcionado, sempre baseado em problema, né? Aí as pessoas basicamente vão socializar os sintomas, né? As consequências daquele tema especificamente. Depois começa a socializar experiências, né? Antes de socializar experiências, começa a socializar, tipo, ok, eu tenho esse problema, qual o resultado final que eu quero, né? O que seria eu não ter esse problema? Aí você mapeia meio que o estado futuro. Aí a partir daqui a gente mapeia um caminho, né? Tipo, desde baseado em experiências até em novas ideias. Na realidade não é só pelo aprendizado em si, mas existe aí uma possibilidade para a gente traçar um plano de ação. Sim, tanto, por exemplo, se você pegar obviamente isso depende muito da ferramenta que você usa. O Learning Canvas, ele é muito focado nisso. Se você olhar o Learning Canvas, a última área do Canvas é um to try. Basicamente o quê? Você tem que pegar todas aquelas ideias, todas aquelas histórias que você ouviu, e que de repente nós, né, como askers, como pessoas que estão ali socializando aquele problema, vamos colocar para praticar, para de repente experimentar um aprendizado daquilo. Então, no fundo, assim, você tem um aprendizado durante, e você tem uma estrutura para você colocar coisa em prática depois da sessão, para você realmente colher aprendizado. E existe uma estrutura para utilizar o Canvas, assim, um caminho? Existe um caminho, existe uma pequena lógica. Né? Normalmente são 3 papéis que tem no Canvas, né? Que é o asker, porque você está perguntando, né? Pode ser uma pessoa, pode ser todo mundo, basicamente. Você tem o share. Essa pergunta ela tem que estar sempre relacionada a um tema específico, que é o tema do learning shot. Exatamente, perfeito. Tem um tema que é uma dor, né? Cara, como motivar geeks, né? Ou como criar campanhas criativas de marca. Realmente uma dor. E não precisa ser relacionado com IT, com eu vi alguém falando sobre como ser mãe e ser empreendedora, né? Ou ser profissional. O Alexandre rodou sessões de learning canvas no condomínio dele. Imagina só que sensacional. E o resultado parece bem interessante. Assim, na verdade, o Canvas você pode aplicar para qualquer coisa. Pô, que show! Então assim, para quem está querendo potencializar o aprendizado, mudar e às vezes passar para o próximo nível, né? Seja lá na adoção ágil ou em outra... tu acredita que o Learning 3.0, Learning Canvas, Learning Shot, enfim, são boas ferramentas para a gente utilizar? Sim. Assim, obviamente, né? O Learning 3.0, ele está sendo um expoente de um movimento, às vezes, até maior que, assim, social que a gente está vendo por aí, né? Mas, assim, já há muito tempo existem
linhas pedagógicas muito fortes que defendem uma transformação bem drástica na maneira como essa relação professor-aluno acontece, na maneira como essa relação aluno-escola também acontece. Aí você passa desde o construtivismo até alguns exemplos mais extremos de escolas na Europa, de maneira geral, que aboliram, por exemplo, sei lá, o conceito de série, ou o conceito de avaliação, por exemplo. Né? Você tem em São Paulo o Instituto do MIA, o Ricardo Semmer. Né? Não é que ele usa Learning 3.0, mas ele coloca em prática muito da essência de toda essa questão da aprendizagem colaborativa, emergente, não hierarquizada. Você tem a figura do professor como um grande facilitador, na verdade, ali. Os alunos não são colocados numa caixinha, né? Eles não são colocados em séries, eles só têm problemas para resolver. Então, assim, existe um mundo muito maior. Né? O que o Learning 3.0 está fazendo? Ele está tentando juntar essas peças todas, né? Tornando mais entendível, digamos assim, e servindo como uma grande faísca, né, para inspirar as pessoas a repensar essa questão de como que vê a aprendizagem de maneira geral. Pô, que sensacional. Cara, bem legal. Cara. E assim, ó, eu até queria dizer para o Alexandre Magno, caso ele tenha a oportunidade de assistir esse vídeo, que quando eu vi esse trabalho, eu fiquei muito feliz por estar sendo criado por um brasileiro, né, que é respeitado internacionalmente e um conceito que tem tudo a ver. Tem tudo a ver o momento que a gente está vivendo, né? A forma como a sociedade está se transformando, principalmente pela disponibilidade da informação em tudo quanto é lugar, e pela multidisciplinaridade que a gente está sendo exigido, né? Porque não dá mais para a gente ser especialista numa coisa, a gente precisa aprender muitas coisas. Ou então não dá para você, tipo assim, esperar por momentos específicos de aprendizagem, ou esperar que a empresa banque para você aprender alguma coisa por tempo, né? Então a gente trabalha muito a ideia de que assim, você é o dono da sua carreira. Sim. Então você responsável pelo seu aprendizado. Então você pode aprender de maneira contínua. Né? Uma coisa do aprendizado emergente, tudo que está ao seu redor você é fonte de aprendizado. Entendeu? Então, esse é um pouco da ideia do Learning. Sabe o que me chamou a atenção? Assim, vocês que de repente estão seguindo o blog, talvez vocês já tenham visto aí, eu tenho alguns vídeos onde eu falo dos princípios fundamentais da pirâmide Lean. O segundo princípio fundamental da pirâmide Lean é criar uma organização que aprende. Legal. E eu sempre falo assim para as pessoas que criar uma organização que aprende não é fazer o chefe, o boss, sei lá, pagar um curso. Não é você chamar um consultor de fora, não é você parar o que você está fazendo para você aprender. É fazer isso durante e enfim, de uma forma muito mais dinâmica. E eu acredito que o Learning 3.0 é uma excelente forma da gente colocar isso em prática. Isso aí. E para finalizar, eu gosto muito da tagline, né? Teaching is the new learning. Sharing is the new teaching. Na verdade. Sorry. Na verdade, eu confundi também. Sharing is the new learning. Sharing is the new learning. Exato. Então, fenomenal, cara. Eu tô muito interessado e quero realmente me tornar um facilitador. Cara, é muito acessível. Então, só pra gente relembrar o pessoal que tá afim aí também, então, learning30.co. Lá você vai ter mais informações. Não deixe de comparecer aos Learning Camps, não deixe de comparecer a uma sessão de Learning Shot, especialmente se for facilitado por esse meu amigo aqui. É divertido mesmo. Manuel, obrigado, cara. Obrigadão. Parabéns pelo blog, parabéns pela figura, pela liderança que você tem na comunidade aí. Valeu, cara. Vamos agitar o mercado e a comunidade. É isso aí, cara. Show de bola. Falou, rapaz.